Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui, né, no nosso 7º episódio do Essência Cast. Hoje um episódio muito especial. Vocês já me viram sendo entrevistado. E hoje eu tenho a honra de entrevistar o nosso host desse podcast, Pastor Eduardo. Vamos receber com aplausos, não é mesmo? Vocês não ouviram, mas a esposa dele deu até um gritinho aqui atrás. Gente, hoje o tema de hoje é sobre inteligência emocional, mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de já te pedir, dá um like aqui, curta esse vídeo, compartilha com as pessoas, você que tem grupo de família, grupo de emprego, você que participa de grupo que você nem sabe por que você está lá, talvez tenha um objetivo que é compartilhar esse vídeo para mudar a vida de pessoas. Comente aqui se você quer trazer algum novo convidado, se você tem alguma sugestão de tema, porque nós estamos observando os comentários, tá bom? Pastor Eduardo, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Vitão. Para nós é uma alegria imensa. Cada episódio do Essência Cast, para nós tem sido uma superação e o alcance de um objetivo, porque nós começamos esse projeto e nós começamos debaixo da direção de Deus. E nós temos visto que a cada semana que nós estamos aqui para a gravação, Deus ele tem estado na frente. Então hoje nós iremos mais uma vez servir a cada um que está aqui conosco e vai valer a pena, Vitão, assistir do começo ao final esse episódio de hoje. Eu tenho certeza disso. Para quem não conhece o Pastor Eduardo, ele que tem os seus principais, como seu principal ministério, ser pai, esposo e logo é pastor da ADCEL em Barueri, fundador do Instituto Essência, ele é escritor e empreendedor. E, pastor, a gente já vai entrar nesse assunto. Inteligência emocional é um daqueles assuntos que tá hypado, todo mundo fala, mas se fala superficialmente sobre o que é. Então, acho que a melhor pergunta para nós iniciarmos isso, o que é inteligência emocional e como ela interfere no nosso dia a dia de forma prática? A inteligência emocional, ela vem do tratamento de gestão das emoções. E o que é gestão das emoções? É quando eu consigo gerenciar toda a minha parte emocional, eu consigo gerenciar todos os sentimentos que me vêm, quer sejam eles bons ou ruins, e eu consigo ter controle sobre eles. Eu consigo ter controle. Então, inteligência emocional é quando eu entendo os sentimentos que eu tenho, eu entendo as emoções que me passam e eu sei como controlá-las. Ou, ao contrário, eu não sou controlado por elas, né? E nós estamos vivendo dias que têm sido muito complicado porque nós professamos uma fé. E quando se fala no meio de inteligência emocional e gestão das emoções voltado ao público cristão evangélico, cristão católico, que seja, a maioria de nós temos um preconceito muito grande quando se fala de gestão das emoções ou inteligência emocional. Porque alguns vão dizer que é coisa demoníaca, outros vão chamar de frescura, outros vão chamar de que a pessoa está fazendo corpo mole e tudo mais. E lá em Oséias, a Bíblia fala que o povo perece porque tem faltado conhecimento. E esse conhecimento vem justamente de conhecer a Deus através da sua palavra. E hoje nós vamos fazer uma coisa aqui que para quem é cristão, ele vai ficar muito feliz, porque nós vamos hoje, Vitão, demonstrar para muitas pessoas que inteligência emocional é bíblico, que está na Bíblia e que tem base, tem fundamento na palavra e que há mais de 2000 anos atrás, quando a Bíblia ela falava sobre nós termos o fruto do Espírito Santo, quando a Bíblia falar que Jesus ele chegou a respirar fundo, quando a Bíblia falar que por falta de gestão das emoções, muitos homens acabaram sofrendo coisas na sua vida que se tivesse o conhecimento, não sofreriam. Então nós vamos ajudar muitas pessoas nesse programa de hoje. Vai ser uma benção. Eu tenho certeza disso. Eu vi um pregador falando uma frase
que vai muito de encontro com o que a gente está conversando. Que Deus, ele nos usa baseado com as ferramentas que nós temos. Se eu tenho pouco conhecimento, eu serei utilizado dentro daquele pouco conhecimento. Enquanto mais conhecimento eu tenho, melhor e com mais facilidade eu posso ser usado e alcançar outras pessoas. E o senhor consegue fazer algum parâmetro de por que que hoje tantos líderes, e aí a gente pode abranger isso para qualquer lado, tanto do lado espiritual, o senhor é empreendedor também, no lado do empreendedorismo, por que tantos líderes são frustrados e assim, não frustrados com resultado, porque resultado pode ser financeiro, mas a gente sabe que financeiro não é só, mas mesmo às vezes faturando bem, sendo pastor de uma mega igreja, coisa do tipo, ainda assim ter esse sentimento de frustração. Isso tem a ver com a inteligência emocional? Isso é falta de inteligência emocional? Sim, o psiquiatra mais lido da nossa década, Dr. Augusto Cury, ele costuma dizer que as pessoas conseguem estar à frente de uma equipe gigantesca de liderados, que as pessoas conseguem até tentar gerenciar uma empresa, mas elas não conseguem gerenciar a si mesmo. E por que que isso tem acontecido na vida das pessoas? Porque muitas vezes nós aprendemos sobre máquinas, aprendemos sobre tecnologia, nós muitas das vezes aprendemos até sobre a questão da religiosidade, mas nós não aprendemos sobre nós mesmos. Nós não somos capazes de nos autoconhecer, de ter autoconhecimento. E isso faz com que, por esse caso, nós acabemos sofrendo. Porque muitas das vezes eu estou tentando conhecer você, muitas das vezes eu estou tentando liderar você, mas eu não me conheço. Eu não me conheço. Existe um trecho na Bíblia muito interessante, que quando os pais de Jesus, quando ele tinha 12 anos, foram para a festa lá em Jerusalém, e eles perderam Jesus na festa, quando eles encontraram Jesus, Jesus olhou para eles e disse: ué, será que vocês não sabiam que me caberia resolver os assuntos do meu pai? Em outras palavras, Jesus estava dizendo para eles assim: eu me conheço. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo, e eu sei porque eu estou aqui. E aí, Vitão, vem a calhar o que você falou. Por que as pessoas hoje estão sofrendo tanto nessa área? Porque nós estamos muito preocupados na construção de prédios, estamos muito preocupados na construção de tantas outras coisas materiais e estamos pouco preocupados na construção do eu, de nós mesmos. E, pastor, o senhor falou algo importante, uma quebra de preconceito. Porque eu, particularmente, eu já ouvi muito de que falar sobre inteligência emocional, eu vou confundir inteligência emocional com inteligência artificial. Eu prometo tá que até o parelho, fim desse podcast isso vai acontecer. Mas, de fato, eu já ouvi muita gente com esse tipo de preconceito, porque parece que ele não é bíblico. Parece que ele é muito mais uma questão humana e recente do que algo que já foi tratado pelo próprio Deus. E algo que o senhor me falou muito interessante, acabou de falar, que é sobre o fruto. E uma das características do fruto é o domínio próprio, né? E como que a gente pode entender e achar inteligência emocional dentro da Bíblia? Quando nós conhecemos a Bíblia, nós vamos perceber que a inteligência emocional ela está embutida dentro da Bíblia e a gente muitas vezes não notou, nós não notamos. E o que acontece? Existe um preconceito, Vitão, porque às vezes quem me trouxe a informação é alguém que é criticado. Muitas vezes eu faço parte de um ciclo de pessoas que, por exemplo, ela vai lá e critica jogar futebol. Eu faço parte de um ciclo que de repente critica jogar futebol. E aí, de repente, dentro do futebol, eu descubro que existe algo bom que está dentro da Bíblia. Só que aí eu vou ter aquele preconceito de que futebol não era bom e por conta disso eu critico que o que está dentro da Bíblia também pode não ser bom. É um exemplo básico aqui para nós entendermos. Então o que acontece? Quando começou a se falar sobre inteligência emocional, quase que eu confundo agora inteligência artificial também, quando começou a se falar sobre inteligência emocional, isso veio por intermédio de coaches. E eu quero aqui já também
não sei se todos que estão nos vendo agora vão gostar do que eu vou falar, mas eu quero aqui também desmistificar um preconceito que tem com a profissão de coach. Por quê? Esse preconceito? Porque as pessoas dizem que como se a profissão não prestasse para nada. Só que se eu parar, Vitão, para olhar o que significa a palavra coach significa treinador de pessoas. Só que se eu olhar para a Bíblia, Jesus não foi um treinador de pessoas. Se eu olhar à luz da Bíblia, quando o apóstolo Paulo ele diz para Timóteo, filho meu, aquilo que você ouviu de mim, ministre também a outros homens santos, para que estes também ministrem às outras pessoas. Ele não está falando de liderar pessoas, de treinar pessoas. E eu não posso também falar que é uma profissão que não presta, sendo que grandes universidades dos Estados Unidos valorizam também esta profissão. Então, será que Elias não foi um coach para Eliseu? Será que Moisés não foi um coach para Josué? Se eu estou falando de treinar a pessoa, de capacitar a pessoa, agora, se nós fôssemos discutir o método utilizado, aí é uma outra história. Então. Além do método, pastor, o ambiente. Isso, o ambiente. Exatamente. Porque qual que é um dos grandes problemas que eu vejo? Que as pessoas estão confundindo o pastor, que pode sim ser um coach, sim. Só que quando o pastor ele tá lá em cima do púlpito, embora ele possa utilizar de métodos e ferramentas, e que até aí, sem problema nenhum, mas a mensagem central do púlpito, ela é uma mensagem, dependendo da sua religião, ela é religiosa. Sim. Agora, um coach profissional, de inteligência, ele é extremamente importante. E eu acho até que muito de nós, hoje, pastores, pecamos por não ir atrás de conhecimento, desse conhecimento. Porque a gente se apega a um dom intrínseco, talvez um talento intrínseco de falar, né, de se posicionar, e a gente acha que isso é bom, mas o nosso ministério poderia ser muito maior e muito mais efetivo se nós entendêssemos que você passar por um treinamento, você ter método, forma de falar. Eu fico observando, pastor, por exemplo, grandes evangelistas, Billy Graham, por exemplo, que foi um homem que alcançou uma multidão. Se esse cara não tivesse domínio da comunicação, metodologia de falar, oratória, né, ele não seria o que ele é. Então, qual que é o grande problema que eu vejo que as pessoas confundem? Que o problema não é ser coach. O problema é você não saber distinguir o ambiente. Né? E aí que está o grande perigo. Exatamente. E a maior parte do nosso público aqui do Essência Cast, nós somos cristãos evangélicos, a maior parte do nosso público. Embora nós fazemos para todos os seres humanos, nós queremos que o ateu possa nos assistir, nós queremos que a pessoa que professa uma fé diferente da nossa possa nos assistir sem problema nenhum e sem nenhum tipo de preconceito. Mas diante disso, o que eu queria que nosso público também entendesse? Pessoal, quem tem base bíblica, ele nunca vai ser enganado, e ele não precisa se maravilhar com nenhuma metodologia que o homem descobriu. E por que eu digo descobriu? Porque muitas das vezes o cristão ele está impressionado com uma nova ideia, com uma nova coisa que acharam, e está maravilhado, só que ele se esquece que a nossa fé ela é fundamentada na Bíblia. E quando eu tenho a Bíblia, quando eu tenho a palavra de Deus, quando eu estou firmado nela, eu não preciso ficar à mercê de qualquer metodologia. Então, quando eu me tornei conhecedor do que era o coach, do que era a inteligência emocional, do que era a gestão das emoções, eu tenho fundamento na Bíblia. Então, por que não eu examinar pela palavra se está correto, se não está? Se não está correto, não é para mim. Quem quiser, fique à vontade. Agora, quantos de nós, há muitos anos atrás, quantos da igreja, os cristãos, há muitos anos atrás, eram críticos, Vitão, com relação à medicina? Gente, nós cometíamos atrocidades de falar que uma pessoa não tinha que fazer tratamento no médico, porque Deus curava todas as enfermidades. Gente, há muitos anos atrás, hoje nós fazemos uso
da internet, fazemos uso dos meios de comunicação, da televisão, do rádio, mas quando isso começou, quantos cristãos que criticavam a internet, que criticavam a televisão, sem sequer entendermos que à luz da Bíblia nós podemos usar isso para salvar pessoas, que à luz da Bíblia nós podemos usar isso para resgatar pessoas. Então, muitas das vezes nós estamos tão apegados a um preconceito e estamos deixando de estar fundamentados à luz da palavra de Deus. Então, se eu estou fundamentado na palavra, eu consigo, pela palavra, ajudar a resgatar pessoas. E como a gente tem falado bastante sobre palavra, pastor, nesses últimos anos, uma série de acontecimentos dentro do meio cristão, e isso não só no meio evangélico, mas no meio religioso em si, que foi diversas mortes em decorrência de suicídio, de burnout, de grandes líderes. E a gente vê o que é muito explícito. A gente sabe o que está no jornal, o que está na internet. Só que assim, pastor, eu conheço pessoas que estão à beira do suicídio, do burnout, justamente porque não sabem gerir. E como que a inteligência emocional ela é importante no gerenciamento do ministério, no gerenciamento da sua emoção. Porque assim, pastor, uma coisa é fato. Quando se diz respeito à empresa, você trabalha com pessoas. Pessoas vêm e vão. Sim. Pessoas vão te amar e te odiar. O ministério, embora a gente tenha um peso espiritual, mas ele também é fundamentado por pessoas. E quando você não tem inteligência emocional para lidar com isso, você vai ser uma pessoa melancólica, depressiva, rancorosa, por causa desse movimento. Então, eu queria que o senhor falasse como que a inteligência emocional é importante para essa gestão de liderança, para que o pastor ele não chegue num nível de que ele não consiga mais servir bem as suas ovelhas, que o empresário ele não tenha mais a capacidade de gerir a sua equipe. Como que isso impacta diretamente na nossa vida? Sim. O primeiro contato que eu tive, então, com inteligência emocional foi durante um período de enfermidade da minha mãe. Eu tenho um testemunho, muitos que já me escutam e tudo mais, que eu já ouvi falar, que já falei inúmeras vezes. Eu descobri, junto com meus irmãos, um câncer na minha mãe. Minha mãe, ela faleceu, já vai para 7 anos, mas a minha mãe, ela sempre foi uma senhora de idade e tudo mais, que ela sempre foi muito ativa. Sempre foi muito ativa, era independente, fazia todas as coisas e tudo mais. E um determinado dia, minha mãe sofreu um acidente doméstico. E eu, na época, eu tinha um empreendimento e eu percebia que a minha mãe, ela acordava todo dia em determinado horário, só que ela passou a não acordar mais. E eu percebi que ela andava mancando. E eu perguntando para ela e tudo mais, por que ela estava daquele jeito, ela não falava, aquela coisa de mãe para proteger e tudo mais. Até que eu e meu irmão mais velho levamos ela para o médico e descobrimos que ela estava com uma água no pulmão e tudo mais. E para que eu encurte um pouco aqui, uma outra oportunidade a gente entra em detalhes desse testemunho, mas nós descobrimos que ela tinha uma enfermidade e quando nós fomos dar por si era um câncer. E nesse período de câncer eu precisei cuidar da minha mãe. E foi um período muito dificultoso, porque ela tinha toda uma tabela de horários para tomar remédios e ela tinha toda uma questão de necessidade. Então, era eu quem dava banho na minha mãe, era eu quem fazia comida para ela separada e tudo mais. Quando eu fui perceber, Vitão, eu já não tinha mais uma vida normal de sono. Eu já não tinha mais qualquer barulhinho, eu já acordava e tudo mais. Só que até então eu estou cuidando da minha mãe. Só que chegou o tempo que Deus achou graça, achou por bem levá-la. E depois que a minha mãe veio a falecer, eu continuei nesse mesmo ritmo. Eu comecei a emagrecer de uma forma muito rápida, Eu já não tinha mais períodos de sono normal, não tinha mais noite comum, minha alimentação já não era normal. E quando eu fui perceber, eu estava com crise de ansiedade. Eu já estava sofrendo crise de ansiedade. Então, a pergunta que você me fez, como que uma pessoa percebe? A primeira coisa é quando a pessoa ela faz uma autoanálise
e ela percebe que o comportamento dela está diferente de uma pessoa normal. Por exemplo, da onde vem uma pessoa com burnout, por exemplo? O sono dela é prejudicado, porque ela não consegue dormir mais do mesmo jeito. As crises de ansiedade dela faz com que ela grite com pessoas, muitas das vezes não é o jeito dela. Ela se torna uma pessoa agressiva, se torna uma pessoa violenta, ela se torna uma pessoa que ela fica tão focada naquilo ali que ela não quer mais saber de comer, não quer mais saber de dormir, e assim vão tantos outros problemas. Ou seja, a primeira coisa, o comportamento da pessoa passa a ser fora do normal. Ela começa, se ela fazer uma autoanálise, ela vai perceber, peraí, meu comportamento tem alguma coisa errada, porque eu não sou assim. Aí a segunda coisa, Vitão, normalmente são gatilhos mentais que na mente dela ativa para que ela faça daquele jeito, ela seja daquele jeito. Esses gatilhos mentais, eles são muitas das vezes ligados, no meu caso, foi ligado a uma perca que eu tive, falecimento de um ente querido. Mas tem outras pessoas que o gatilho mental dela é a falta de dinheiro. E aí ela perde as estribeiras. Tem pessoas que o gatilho mental dela é um divórcio. Tem pessoas que o gatilho mental dela é descobrir uma doença nela mesma. E aí ela deixa ela totalmente preocupada. Então, primeiro, eu começo a observar se o meu comportamento ele está fora do normal. A segunda coisa é eu entender o que tipo de gatilho está ativando isso em mim. Que tipo de gatilho? Pera aí, interessante. Quando acontece isso, eu ajo assim. Quando acontece isso, eu ajo assim. Ela vai perceber. E aí vem a terceira coisa. Uma vez que eu já sei agora, descobri o que está ativando esse tipo de comportamento, agora chegou a hora de eu saber o que eu vou fazer com isso. Eu quero viver debaixo dessa depressão, debaixo dessa ansiedade, debaixo dessa crise de bipolaridade para o resto da minha vida? Ou eu quero solução? Se eu quero solução, agora vem a terceira e última fase. Eu posso tentar resolver isso sozinho, ou eu posso querer procurar ajuda de pessoas. Que na verdade, pastor, eu acho que esse talvez seja o mais difícil. Porque é um momento que requer humildade, né? Isso. Porque, querendo ou não, a parte de você se auto-identificar algo é um processo solitário. É muito difícil. Mas ele é sozinho. Sozinho. O segundo passo de você aprender a identificar esses gatilhos, ele é sozinho. Embora tudo isso vai impactar pessoas. Isso. E sem falar que demora, pode ser que leve tempo. Leve muito tempo. E ainda mais, pastor, quando somos pessoas muito fechadas, quando só conhecem o nosso ímpeto, por exemplo, num determinado ambiente, as pessoas dificilmente notarão, né, essa modificação. Só que agora, pedir ajuda é um processo em que eu vou ter que mostrar uma fragilidade para alguém, eu vou ter que abrir a verdade para alguém, e mais do que isso, eu vou precisar me submeter a um conselho. Né? No meu caso mesmo, eu era um pastor, era pregador, como é que eu vou chegar e falar para as pessoas, gente, estou com crise de ansiedade? Como é que eu vou falar? Porque a gente vive num ambiente, como nós falamos agora há pouco, de preconceito, infelizmente. Pessoas que vão dizer, fulano tá fora de si, tá endemoniado. Caiu da graça. Caiu da graça. Caiu da graça. Ó, fulano tá bem não, não chama não. Sabe? E hoje eu só consigo ajudar pessoas, Vitão, porque eu tive que reconhecer lá atrás, tive que ter humildade. Eu tive que ter humildade a ponto de até pausar minhas agendas. Porque eu olhei pra mim e falei, eu não tô em condição de ajudar as pessoas, porque eu não tô em condição de me ajudar. Como é que eu vou? Só que, vou falar pra você, foi a melhor decisão que eu fiz da minha vida. A decisão de eu reconhecer para que eu pudesse mudar, senão hoje eu não estaria aqui. E a ferramenta, ela fica desgastada, pastor. Fica demais. Porque assim, eu não consigo, e existem processos de fé, e nós acreditamos nisso, e nós não somos contra a fé, pelo contrário, em que nós vamos falar sobre coisas que nós não estamos vivendo, e é fato. Sim. Agora, quando isso passa do ponto de ser uma experiência de fé para uma doença, né? Porque a depressão, a ansiedade são doenças psíquicas que precisam ser tratadas. Então, quando eu não identifico isso, eu passo a ser inútil.
A minha ferramenta de trabalho, que é a minha comunicação, para você que é um pastor, você precisa se comunicar bem com as suas ovelhas, você precisa escutá-las, você precisa dedicar seu tempo. E se você não tem essas ferramentas afiadas, você passa a ser inútil no ministério. Então, é necessário que nós, principalmente que estamos à frente de equipe, saibamos o momento de dar um passo para trás. E aí eu gostaria que o senhor falasse da importância de ter pessoas, pastor, de ter mentor. Porque, e aí talvez a gente até foge um pouquinho do nosso assunto, mas eu vejo, pastor, que hoje nós temos dificuldade de pedir ajuda, sabe, de tirar um pouquinho o achismo, de falar assim, poxa, eu acho que eu não sei disso. Eu acho que eu preciso de ajuda nesse sentido. Então, eu vejo pastores que não são pastoreados. Eu vejo empreendedores que não têm admiração por outros empreendedores. E o que acontece? O peso, ele chega, a pressão, ela chega, e você não tem para onde correr. Então, qual que é a necessidade dentro da inteligência emocional de ter outras pessoas? E eu acho que é uma palavra até pesada para muitos de nós, mas de ter pessoas melhores que nós mesmos, em posições, situações melhores que nós, para nos incentivar, para nos motivar. Qual que é a importância disso? Como que isso se soma à inteligência? Quando nós olhamos para a Bíblia, nosso livro de fé, de regra de salvação, nós vamos olhar para o Salvador da humanidade, o maior homem que existiu na história, que foi Jesus. E ele teve uma característica muito básica no ministério dele. Ele não andava sozinho. Simples. Ele não andava sozinho. Nós vamos ver, à luz da Bíblia, ele começando o seu ministério, e por incrível que pareça, ele começa o ministério já chamando pessoas para vir fazer parte do ministério. Depois dos 12, ele vai aumentar para 70, depois para 120, para 500 e tudo mais. Por quê? Por que Jesus fazia isso? Porque ele entendia que mesmo sendo Salvador, ele também contava com a ajuda de pessoas. Há um versículo na Bíblia, em Provérbios, que diz: em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Por que Jesus ele fez isso? Para que ficasse como exemplo. Outro exemplo que nós temos na Bíblia, um dos textos que eu mais amo de ler, Vitão, é o texto de Êxodo 18. Moisés, que foi considerado também, que até hoje é considerado e lembrado em Israel como um dos maiores líderes da história do povo de Israel. A Bíblia ela fala que Moisés ele estava guiando o povo, liderando o povo, e o seu sogro precisou trazer os seus netos, no caso os filhos de Moisés, para que ele pudesse ver seus filhos. E o seu sogro percebe que Moisés está desde de manhã até a tarde julgando o povo, e que o povo ficava esperando Moisés. Enquanto ele sentava, o povo ficava em pé para esperar ele atender pessoa por pessoa. E quando o próprio sogro dele vê isso, ele espera passar o primeiro dia, e no segundo ele chama Moisés e fala: o que você está fazendo? Posso te fazer essa pergunta? E ele explica, e o sogro dele vai lá e dá um veredito final. Para você que é cristão, ele não estava amaldiçoando Moisés, não. Mas ele já estava, pelo comportamento atual de Moisés, dizendo o que iria acontecer. Ele dizia para Moisés: você vai morrer. Você vai morrer e vai acabar que, por consequência da sua morte, vai morrer todo esse povo. Por quê? Ele fala: porque você está querendo fazer tudo sozinho. Você está querendo carregar o mundo sobre os seus ombros. E é esse o comportamento de muitos líderes. Muitos líderes. Por quê? Porque você entende, você acha que ninguém te entende. Você acredita que ninguém vai saber ouvir o que você tem para falar. Você acredita que ninguém vai saber do tamanho do seu fardo, da sua cruz. Mas será que você já parou para analisar que aonde você, como pastor, pretende chegar, muitos outros pastores também já chegaram? Será que você já parou para analisar que talvez você que é líder, que é pastor, que você tem crises no seu casamento, que outros líderes que vieram antes de você também já passaram e superaram? Será que você já parou para analisar que assim como você entende que você tem aquela ovelha, abre aspas, ovelha negra, fecha aspas, outros pastores também já tiveram uma ovelha que é difícil, um membro que é dificultoso, um ministério que é dificultoso? Já tiveram
Já tiveram. Então, peraí, se eles já tiveram, o que eu posso fazer? Escutá-los. Será que todo culto... Vou falar uma coisa aqui que vai, talvez, vai provocar algumas pessoas, mas não tem problema não, a gente está aqui para isso. É para isso que estamos. Será que todo culto, pastor, você precisa ser pastor? Será que todo culto você precisa mandar e desmandar? Será que não tem nenhum culto que você possa ser ovelha? Será que não tem um culto que você possa sentar e se alimentar de alguém mais idôneo? Será que não tem um culto? Será que não tem uma reunião que você possa parar para ser ministrado por alguém? Será mesmo, pastor, que só porque Deus te entregou uma visão, e eu creio naquilo que Deus entrega, eu creio na visão, eu creio que Deus coloca pessoas para gerenciar empresas, eu creio que Deus ele dá negócios para os seus filhos, eu creio em tudo isso. Mas será que só porque Deus me deu algo, tem que ser só para mim? Eu tenho que carregar sozinho? Será que só porque Deus me deu algo, então, ou seja, Vitão, muitas pessoas estão sofrendo porque, infelizmente, desculpa, não vou pedir desculpa não, porque eu preciso falar isso. Estão sofrendo por orgulho. A verdade é que orgulhos estão destruindo chamadas lindas, orgulhos estão destruindo chamadas ministeriais com baita de um potencial, mas não estão chegando muito mais longe, muito mais além por causa do orgulho. O orgulho está destruindo casamentos, o orgulho está destruindo saúde, relacionamento de pais e filhos, tudo por falta de eu entender que eu não sei de tudo, que eu não sou dono de tudo e que eu preciso da sua ajuda, que eu preciso da ajuda de pessoas que Deus coloca para que eu vá mais longe. É aquela história de Elias fugindo de Jezabel, indo se esconder, procurando a morte no deserto, com o pensamento de que eu sou o último que sobrou. Eu sou o último que sobrou, então não tem mais profeta nessa terra. É como se Elias tivesse parado tudo, todo o sistema, e falado, eu sou o centro Só tem eu de crente na terra. Só sobrou Só eu. tem eu de crente na terra. E aí Deus ele permite que Elias vá parar na caverna. E eu acho bonito essa história, pastor, porque é como o senhor falou. Tem gente tão orgulhosa achando que é a última bolacha do pacote, achando que se ele não estiver, as coisas não vão caminhar. Se ele não fizer, se ele não abrir, se ele ceder uma oportunidade, se ele der um passo para trás, acabou tudo. Aí Deus ele precisa deixar, às vezes, a pessoa entrar numa caverna para sacudir e falar assim, não, você pode estar nessa situação de achando que você é o único. Isso. Mas sobre as coisas que você não consegue ver, tem 7.000. É tipo Deus falando assim, você não é o único. Tem outras pessoas que já passaram pela mesma coisa que você, tá passando pelo mesmo decreto que você, mas permanecem de pé. Então nós precisamos começar a parar de achar que nós somos únicos. Embora nós sejamos com o nosso DNA único, com uma chamada única, mas nós não somos únicos. Deus chamou um corpo, nós somos parte de um corpo. Enquanto nós formos orgulhosos o suficiente para não abrir oportunidade, para não dar um passo para trás, Deus não vai concluir o que Ele sonha para nós. E aí, pastor, eu vou partir para uma outra pergunta, que eu acho que o senhor pode ser até mais longo na resposta, porque o senhor nos deu alguns passos para identificar se eu sou uma pessoa com uma inteligência emocional disfuncional. Mas quais são as características de alguém que é disfuncional? Porque alguém pode estar escutando a gente e falando, tá, eu vou me analisar. Mas assim, é porque eu não durmo bem, mas qual que são os comportamentos? Quais são essas características de alguém que é disfuncional nas suas emoções? Existe o texto que nós usamos muito de praxe sobre inteligência emocional, que fala sobre o fruto do Espírito, que é o livro lá de Gálatas, capítulo 5, verso 22 em diante. E lá vai deixar uma lista muito clara sobre o comportamento de quem tem o Espírito de Deus. Nesse comportamento, você vai perceber que cada um dos comportamentos que tem ali, quando uma pessoa está faltando inteligência emocional, ela está faltando esse tipo de comportamento. Se nós citamos agora, você citou sobre Elias, para quem está nos assistindo agora, para e pensa.
Nós estamos falando de ter inteligência nas emoções, de ter gestão, controle nas emoções. Percebe se Elias ele tem controle nas emoções quando ele diz para Deus, só eu fiquei, não tem mais ninguém aqui, e eu estou te honrando e o Senhor está me deixando desse jeito? Ele está neste momento, nesse exato momento, questionando a permissão de Deus dele estar ali. Em outras palavras, Elias está dizendo assim, o Senhor errou. Deus, o Senhor errou. Percebe se esse é o comportamento, de Elias, se está correto. Por quê? Se você parar para analisar, quem chegou na frente de Acabe e se apresentou, vive o Senhor em cuja face estou, sobre a minha palavra, que não vai chover e etc., foi o próprio Elias. Foi o próprio Elias. Nós gostamos, nós pregadores, gostamos muito de admirar essa parte. Deus não mandou, Elias fala nada, e Elias foi lá e falou e tudo mais, olha como é bênção e tudo mais, ok. Mas até que ponto eu tenho capacidade de assumir uma unção ministerial e eu controlar essa unção que me foi dada, eu gerenciar o chamado que me foi dado? Então quer dizer que eu sou aquele cão que chama para briga, mas na hora que a briga começa, agora eu corro? Foi o que aconteceu com Elias. Ele se apresentou, foi lá, falou tudo o que falou, e daqui a pouco ele está pedindo a morte. Será que isso é inteligente? Isso é inteligente? Então, vamos observar os tipos de comportamento. Uma das características de quem tem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é como se fosse uma comparação básica, tá? Uma mexerica. É uma fruta só e tem vários gomos. Então, o fruto do Espírito é um fruto que tem várias características, vários gomos. Uma das características do fruto do Espírito é amor. Se eu olhar para a Bíblia, Vitão, a Bíblia vai falar para mim que o amor, ele não sente ciúmes. Que o amor, ele não se ensoberbece, não se engrandece. Se o amor não se engrandece, não se ensoberbece, o que Elias está falando? Só eu fiquei. Que história é essa? Não, eu fiquei aqui na terra, os outros, todo mundo se desviou, tudo se prostrou para Baal e eu tô aqui. Peraí, alguma coisa está errada. Está faltando inteligência de alguma maneira. Se nós observarmos uma das características do fruto do Espírito, é paz. A Bíblia, ela fala que o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Então eu preciso dormir para receber. Mas como que eu vou dormir se eu não tenho paz? Uma das características é paz. Peraí, que história é essa de eu estar servindo a Deus, estar carregando a sua palavra, culto após culto, ouvindo mensagens, mas eu não tenho paz? Eu chego na minha casa, eu vou xingar minha esposa, eu vou xingar meus filhos, a minha boca é pesada, eu falo atrocidades, eu tenho a capacidade de amaldiçoar a comida que eu tenho a capacidade de amaldiçoar o lar que eu moro. Peraí, que falta de paz é essa? A falta de paz, ela traz perturbação. A falta de amor vai fazer com que eu seja orgulhoso. Então, essas características, dentre outras aqui que a gente pode falar, elas vão mostrando que essa pessoa está com um comportamento totalmente errôneo, totalmente errado. Então, você percebe quando uma pessoa, por exemplo, a pessoa não consegue dormir, vai gerar irritabilidade nela. Uma pessoa com irritabilidade, ela vai falar o que não deve. Vai falar o que não deve, seja para a família, seja para os filhos, seja para quem for. Vai sobrar para alguém. Vai sobrar para alguém, ela vai querer descontar em alguém. Uma pessoa ansiosa, ela vai ficar tentando adiantar as coisas do futuro. Já tem algo que é para ela viver daqui a um dia, daqui a um mês, mas ela quer porque quer trazer para agora. E muitas das vezes, na falta da presença de Deus, na falta de vida com Deus, ela vai percebendo que o comportamento dela é totalmente fora do que a Bíblia espera dela, do que Deus espera. Deus espera que aqueles que servem a Ele, que andam segundo a sua palavra, que tenham paz, que tenham amor, que tenham alegria. A alegria que a Bíblia está falando é prazer. É eu ter prazer na vida que eu tenho. Ah, mas e as dificuldades? Mesmo com dificuldades, eu ter prazer naquilo que eu tenho. A Bíblia,
ela diz que o próprio Senhor Jesus estava na cruz e as pessoas disseram para ele descer de lá. E ele sabia que ele estava numa situação difícil, mas ele falou: Pai, perdoa eles, ou seja, eu sei do que eu estou fazendo. Não vou sair desse propósito. Então a gente percebe a falta de comportamentos que a Bíblia quer de nós, que Deus espera de nós, mas a gente vai se perdendo. E à medida que a gente vai se perdendo, nosso comportamento vai sendo errado. E o maior problema nisso, Vitão, sempre vivemos consequências, sempre vamos viver consequência. Ou seja, o quanto mais cedo eu aprender a ter gestão das minhas emoções, a me conhecer, a saber o que Deus espera de mim, o que Deus não espera, o que Deus se agrada, o que Deus não se agrada, melhor será a minha qualidade de vida. Melhor será a minha qualidade de vida. Tá. Tudo isso que o senhor falou, assim, parece que são coisas, pastor, que a gente escuta durante toda a nossa vida. Parece que são princípios, não só parece como são. Princípios que foram estabelecidos durante tanto tempo, mas parece que nunca teve uma sintetização dela, um aglomerado dela que simplificasse. E uma pergunta que pode surgir na mente de pessoas com a cabeça inquieta como a minha. Porque essas coisas parecem difíceis, pastor. Sim. E o que eu preciso fazer? Porque assim, o boleto não vai parar de chegar. Sim. Os problemas não vão parar de acontecer. A situação, o percalço lá na igreja, lá no trabalho, não deixarão de acontecer. Sim. Então, baseado em tudo isso que o senhor falou, eu preciso ter dinheiro para ser inteligente, para ter uma inteligência emocional? Eu preciso ir, sei lá, para os Estados Unidos, ter uma reunião com o maior coach que tem por lá? Eu preciso sentar na mesa com o TJ Jakes lá para mim ter uma mentoria com ele? O que eu preciso fazer para ter essa inteligência emocional? Então, para você ter, hoje em dia, existem métodos pagos e existem métodos gratuitos. Hoje, nós podemos ler a palavra. Por exemplo, quando eu leio o livro de Provérbios, eu vou examinando meu comportamento dia após dia. Tem pessoas que fazem aquela maratona de provérbios, como tem 31 provérbios, então eu leio um por dia. Eu posso usar a palavra para eu meditar nela, lembrando de uma passagem que fala no livro de Salmos. Hoje eu estou bíblico, hein? Hoje eu estou citando Bíblia virado, uma passagem do Salmo 119 que fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então eu posso observar na palavra, eu posso hoje, que é gratuito, né? A Bíblia hoje é gratuita, muitas pessoas têm acesso à Bíblia, você tem acesso online ou impressa, que seja. Primeiro, a meditação da palavra. Eu tenho hoje metodologia gratuitas, vídeos no próprio YouTube, aqui mesmo no YouTube, na plataforma. Você tem hoje vídeos que falam sobre inteligência emocional. Eu posso ouvir especialistas na área. O fato de eu ser um pastor, o fato de eu ser um ministro, o fato de eu ser empreendedor, de eu ser pai, de eu ser líder, não me exime de eu poder escutar uma pessoa, que vem aí a humildade, de eu escutar alguém que se capacitou nessa área, que se formalizou nessa área. Se eu pegasse esse assunto há 5 anos atrás, eu jamais estaria tocando nesse assunto aqui. Mas eu fui me capacitar primeiro para poder ajudar pessoas nisso. Então eu posso ouvir uma pessoa capacitada na área, um profissional que trabalha nessa área, e eu posso também usar, nesse caso, eu posso ouvir pessoas tanto no método pago quanto no método gratuito, mas eu posso também fazer cursos voltados a essa área. O importante é que eu reconheça que eu preciso de ajuda e eu corra o quanto antes para ajudar pessoas, para socorrer pessoas. Por quê? Uma coisa que eu sempre procuro deixar claro, Vitão, que não é a inteligência emocional, a gestão das emoções, ela não vai fazer bem só para mim. Ela não vai fazer bem só para mim. Nós estamos vivendo um tempo muito crítico, perdendo controle dia após dia. As pessoas estão perdendo controle dia após dia. Pessoas estão cometendo suicídios.
Pessoas. Sim. O que nós precisamos entender? Que a inteligência emocional ela não vai fazer bem só para mim. Ela vai fazer bem para todas as pessoas que estiver dentro do meu ciclo. Então, as pessoas estão vivendo dias críticos. Pessoas estão cometendo suicídio, pessoas estão vivendo hoje à base de remédios antidepressivos, calmante para dormir. E uma vez que eu consigo me tratar, que eu consigo me curar, que eu consigo me resolver interiormente, eu vou conseguir ajudar pessoas também. Por esses dias, nós estávamos terminando uma reunião, estávamos saindo de um culto e uma avó me procurou para eu orar pela neta dela, não lembro agora a idade, acho que tinha cerca de 6 anos, coisa assim, que estava tendo uma crise de ansiedade naquele exato momento. Ela pediu oração porque a neta dela estava vivendo uma crise de ansiedade naquele exato momento. Então, não é frescura, eu preciso bater nessa tecla. Não é frescura como muitas pessoas têm falado por aí. Não é questão demoníaca como muitas pessoas têm falado por aí. As pessoas estão precisando de ajuda. Então, eu posso usar desde as metodologias gratuitas, as ferramentas gratuitas, eu consigo acesso, seja na internet, seja através da própria palavra de Deus, seja através de um mentor. Seja através de um mentor. Gente, se eu tô com um problema na minha casa, eu tô com um problema, eu hoje sou pai de 3 filhas, eu preciso me capacitar para educá-las. Por que não ouvir alguém nessa área? Por que não? Eu quero que meu casamento seja feliz. Eu quero viver bem no meu casamento. Por que não ouvir o mentor nessa área? Por esses dias, Vitão, eu estava, esse ano de 2025, eu tenho focado em cuidar um pouco mais da minha saúde. Por que não ouvir ou não ouvir pessoas que têm a formação nessa área? Sabe? Então, hoje existem ferramentas gratuitas e pagas. Eu posso usar essas ferramentas e focar no resultado, focar no bem-estar. Entender que se eu me tornar uma pessoa melhor, pessoas ao meu redor também se tornarão melhores. E não é um jabá não, pastor. Mas eu acredito que toda essa sua experiência, tudo que o senhor passou, seu testemunho te deu um destino. E um desses destinos é o Instituto Essência. Conta pra gente como que foi esse momento que o senhor criou ele, como tem sido. E eu gostaria que, junto dessa história, o senhor nos contasse, identificasse quais são os grandes problemas que os nossos líderes estão passando, baseado no que o senhor tem trabalhado aí com o Instituto. O Instituto Essência, ele nasceu exatamente na época da pandemia. Ele nasceu exatamente na época da pandemia. Nós sabemos que as igrejas tiveram que fechar, foi dada uma ordem para que todas as igrejas fechassem. E as pessoas, quando se viram dentro de casa, não podiam trabalhar, as crianças não podiam estudar. As pessoas, quando se viram dentro de casa, começaram a surgir problemas psíquicos. Pessoas começaram a ter crise de ansiedade, pessoas começaram a ameaçar se matar, pessoas começaram a ter inúmeros problemas. E eu lembro que naquela época nós fazíamos lives e mais lives. Eram sessões de live, às vezes todo dia. Eu cheguei a fazer 2 vezes por dia live, na parte da manhã, na parte da noite, para atender as pessoas. E, consequentemente, nós também estávamos no período mais fechado para termos mais intimidade com Deus. Aproveitamos, né? E começamos a buscar Deus. E nessa busca, o Espírito Santo, eu senti a motivação de como que eu podia ajudar essas pessoas. De como que eu podia ajudar essas pessoas, porque começou a surgir muitas notícias de pessoas tirando vida, de pessoas passando mal aqui, de pessoas passando mal ali. Eu presenciei, eu indo pegar o veículo de comunicação, de locomoção, de meio de transporte, e eu presenciei uma senhora tentando se jogar de uma linha do trem. Eu presenciei. Deu um ataque psicótico nela, ela de repente olhou pro alto, ficou totalmente surtada e ela foi para se jogar da linha do trem. E aí eram 3 irmãs e uma das irmãs foi lá e puxou ela na hora e jogou ela, me solta, eu vou me matar. E era bem a hora que o trem estava se aproximando.
E eu me aproximei na época, tentei ajudar e tudo mais. Só que aí, o que eu pensei que já era assustador, ficou pior. De repente eu vi a irmã dela olhar para ela e falar assim: da próxima vez, vê se não tenta não, se mata logo de uma vez. Eu falei, não é possível, como diz os crentes. Aí eu fiquei escandalizado. Eu falei, meu Deus do céu, a pessoa já tá tentando tirar a própria vida e olha o que ela recebe da própria irmã. E no dia eu ofereci ajuda e tudo mais. E foi daí, Vitão, que nasceu o Instituto Essência. A visão do Instituto Essência é servir os que servem. A visão do Instituto Essência é servir os que servem. Nós entendemos que nós somos chamados por Deus. Nós entendemos que estamos debaixo de uma vocação divina. Nós entendemos que nós temos uma direção profética de Deus para a nossa vida. Nós entendemos que nós somos filhos de Deus, que o nosso nome, debaixo da confissão que nós fizemos de Jesus como nosso Senhor, nosso nome está escrito no livro da vida. Mas nós também entendemos que isso não exime de nós sabermos viver uma vida de qualidade aqui na terra. Nós também entendemos que isso não exime de eu saber andar debaixo de sabedoria à luz da palavra de Deus e do querer de Deus. Se não fosse assim, como eu mencionei, Deus não iria falar que o povo perece por falta de conhecimento. Se não fosse assim, o próprio Senhor Jesus não ia dizer, ó, no mundo tereis aflições, mas o próprio Jesus fala, mas tenha de bom ânimo. Ele está dizendo, nas aflições, ter bom ânimo. Se eu não falar de inteligência emocional aqui, eu não sei como eu consigo fazer. Significa eu saber que as coisas estão difíceis, mas eu preciso ter bom ânimo. Então, o Instituto Essência, ele nasceu daí. E para que ele nasceu, Vitão? Para nós levarmos essas ferramentas para as igrejas. Eu percebi, Vitão, que ao longo da minha caminhada, muitos pastores começaram a me procurar, pedindo ajuda do que eles poderiam fazer para que as igrejas deles pudessem também ser uma igreja de uma melhor qualidade. Lembrando que nós nunca fomos chamados e também não trabalhamos com aumento ou crescimento de igreja. Se eu falasse aqui, a gente vai lá e dá algum curso da capacitação para a sua igreja crescer, é mentira. Por quê? Porque eu não posso fugir do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Paulo planta, Apolo rega, mas é Deus quem dá crescimento. Eu não posso confundir. Agora, existe, Vitão, uma clareza na Bíblia que Deus, no livro de Apocalipse, ele vai questionar cada um dos pastores pela qualidade das igrejas. Ele não está se importando com o tamanho. Mas tem uma igreja, por exemplo, que Deus chama o pastor dela de miserável, infeliz, pobre, cego e nu. Tem uma igreja que Deus fala para ela que ela pensa que é pobre, mas ela é rica. Tem uma igreja que Deus chama ela de morna. Ó, você não é nem crente nem frio, eu estou a ponto de te vomitar. Deus está falando sempre da qualidade da igreja. Então o Instituto Essência ele vem para servir as igrejas, para que nós possamos ajudar, para que haja qualidade de vida na vida dos cristãos, para que haja qualidade de vida. E nisso nós falamos de inteligência emocional, mas nós também falamos de inteligência familiar. O que é inteligência familiar? O que é ser esposo? O que é ser esposo? Há muitos anos atrás, nós pensávamos que ser esposo era eu deixar minha família para trás, pegar minha Bíblia e ir pregar nos quatro cantos da terra e deixar minha esposa passando dificuldade em casa. Há muitos anos atrás, nós achávamos, né, que ser esposo é eu ser aclamado nas igrejas, mas eu ser um péssimo pai dentro de casa. E eu não culpo se algum ministro estiver me ouvindo e estiver passando exatamente por isso. Talvez ele é aclamado. Talvez se você entrar nas redes sociais dele, ele vai colocar um banner só e vai estar a agenda do dia 1 ao dia 31. Ele está com compromisso em tudo isso. Mas talvez ele não tenha compromisso com a própria casa. Talvez dentro de casa ele é ausente. Só de ter do dia 1 ao 31 já mostra que tem algum lado que não tá funcionando, né? Tá entendendo? Talvez dentro de casa a esposa dele já esteja pedindo o contato dele para falar, vou marcar uma agenda comigo para ver se você tem tempo em casa. Não sei, sabe? Então o que é ser esposo? O que é ser pai? O que é ser líder de uma família? Aí vem a inteligência familiar.
O que é inteligência financeira? Será que Deus fez os seus filhos, os cristãos, para que eles pudessem, por exemplo, viver no índice mais baixo possível da miséria? Será que Deus ele deseja que os seus filhos, e eu falo no geral, será que Deus nos fez para que nós vivêssemos atrás de perrengue na área financeira? Será que não tem faltado inteligência financeira em nós para saber o que Deus quer de mim? Por que eu não consigo pagar minhas contas? O que eu estou precisando aprender? Quando é que eu posso ser um ótimo profissional? Quantos homens de Deus que também no púlpito ele é aclamado, mas na empresa ele é o pior funcionário possível. Ele é o pior funcionário. O chefe dele está de jejum e oração para ver se manda ele embora. Porque é o funcionário que chega atrasado, porque é o funcionário que se você falar A, ele quer falar o abecedário inteiro, porque é o funcionário que vira e mexe e apresenta atestado na empresa. Inteligência financeira e profissional, sabe? Então o Instituto Essência, ele vai pegando todas as áreas da nossa vida para trazer qualidade. E aí, Vitão, nós levamos curso de curta duração, curso de média duração, curso de longa duração, palestras, seminários. Nós levamos, inclusive, nos primeiros anos e até hoje, nós temos palestra gratuita. A palestra de gestão das emoções, nós levamos de maneira gratuita para todas as igrejas. E ainda a gente leva com certificado, a gente leva com direito à formatura, a gente leva totalmente grátis, sabe? Justamente porque a gente sabe que é uma área delicada e precisa de atenção. É necessário. Então, pastor, nossas considerações finais. Assim, papo denso, né? Papo denso. Como que a gente pode encontrar o Instituto Essência? Como que nós podemos te encontrar? Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, você ouviu esse podcast? Você gostou? Fez sentido para você o que foi conversado? Gostou de tudo isso que o pastor falou? Sai da zona do gostei. Dá seu like aqui, comenta, compartilha, mas aproveita, porque daqui para frente o pastor vai falar o contato dele, aonde você vai encontrar ele, como que você vai conseguir fazer acesso ao Instituto. Então, um dos caminhos que nós aprendemos aqui é, primeiro eu identifico o problema, eu descubro quais são os gatilhos que está me fazendo acessar esse problema, eu peço ajuda, né? Eu vou procurar ajuda. Então, você tem todas essas ferramentas na sua mão. Agora só depende de você. Não é mais o seu inimigo, não é mais o... Eu tenho uma pastora lá, pastor na igreja, que ela fala que as crianças dela chamam o inimigo de pé sujo. Não é mais o pé sujo que está tentando acabar com o seu ministério, com a sua vida. Agora está nas suas mãos. É como aquele ato da ceia, que você provavelmente já participou, onde o pastor lava as mãos e diz, eu não tenho mais responsabilidade em relação a isso. Agora está na sua mão. Então, curta, comenta, compartilhe. Mas, partindo disso, vai lá na rede do pastor, entre em contato, vamos mudar de vida, porque Deus tem pressa para ver as coisas acontecendo. Então, pastor, considerações finais e como nós podemos te achar? Vamos lá. Hoje você consegue falar conosco no Instituto Essência, ou seja, o meu contato pessoal, através do telefone, vou falar aqui o telefone, que é 11 9 5364 3849, 11 9 5364 3849. O Instituto você também consegue encontrar. Nós temos canal no Instagram, nós temos canal no Facebook. Então você vai colocar Instituto Essência ou Instituto de Ensino Essência, você consegue entrar em contato conosco lá. Seja para você agendar um atendimento presencial, um atendimento pessoal só para você, seja para você querer levar palestra para a sua igreja, querer levar um dos cursos, eu citei aqui 1 ou 2 cursos, mas nós temos, acho que hoje já 5 a 6 cursos, nós temos curso para obreiro, nós temos curso para ministros, pessoas que são do altar, nós temos curso para novos membros e daí por diante. Então você nos encontra desta maneira.
Falando das considerações finais, gestão da emoção, inteligência emocional não é brincadeira. Biblicamente falando, existem dois personagens que, biblicamente falando, você não diria que eles fariam o que eles fizeram no final da vida deles. O primeiro personagem é Saul. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. O povo aclamou a Samuel e disse que queria um rei. E Deus foi lá e permitiu, trouxe um rei. Só que esse rei, ele, quando foi ungido, quando foi separado, ele foi separado em cima de um monte. Olha os crentes pentecostal aí agora. Glória. Em cima de um monte, no meio de um monte de profetas e debaixo de um óleo ungido, de um azeite. Foi assim que Saul foi aclamado rei de Israel. Só que no decorrer da caminhada, Saul se perdeu. O orgulho não deixou que ele pedisse ajuda. O orgulho não deixou que ele tivesse humildade para reconhecer que, mesmo sendo rei, ele também era falho. Saul, ele tinha o ouro do povo de Israel, ele tinha a atenção do povo de Israel. Saul, ele tinha até um exército para lutar por ele. Só que Saul só não tinha inteligência emocional, não tinha gestão das emoções. Ele era cercado por muitas pessoas, mas não conhecia a si mesmo. E ele acabou terminando a vida cometendo suicídio. Ele pega a espada e por si só ele enfia no próprio corpo e se mata. O segundo personagem era Judas Iscariotes. Ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Ele andava com toda a oferta que as pessoas entregavam para Jesus para manter o ministério de Jesus. Judas era responsável. Para ele ser responsável por uma área tão delicada, não era porque Jesus não se importava. Jesus sabia que era necessário dinheiro. Jesus sabia. Tanto é que quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana, ele pede para que os discípulos vão comprar comida. E ele sabe que precisa de dinheiro para comprar comida e tudo mais. Então Judas tinha um cargo importante, tinha uma posição de honra. Só que Judas vai lá e se frustra porque ele queria que Jesus ele lutasse contra o exército romano. Ele achou que Jesus ia entrar numa guerra política contra o exército romano da época. E Judas, por essa frustração, vende Jesus por 30 moedas de prata. Se fosse colocar isso monetariamente falando, é a preço de banana. Ele vendeu no preço mais baixo possível, menor possível. E ele termina a vida dele também cometendo suicídio. A hora de cuidar da sua vida emocional é agora. A hora de você zelar pelas suas emoções é agora. Quanto mais você vai protelando, deixando, eu não tenho esse problema, eu não preciso de ajuda, quanto mais o orgulho te cega, mais tendencioso fica você em cometer erros. Só que lembre-se que hoje você talvez tenha um pai que conte com você, uma mãe que conte com você. Você talvez tenha irmãos que conte com você. Talvez você já seja casado e tenha uma esposa, um esposo que conte com você, filhos que contem com você, que conte com você. E o principal disso tudo, o próprio Deus conta com você. Há uma passagem bíblica para nós encerrarmos aqui, para mim encerrar minha fala, Vitão, que a Bíblia fala que quem começou em nós a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. Ou seja, Deus não começa projeto para terminar pela metade. A pergunta que fica é: será que o projeto de Deus com Saul era só até a metade? Será que o projeto de Deus com Judas Iscariotes era só até a metade? Certamente que não, mas as atitudes deles fizeram com que ficasse pela metade. Então, conselho que eu dou agora para cada pessoa que está nos assistindo, Vitão, é: não deixe o projeto de Deus na sua vida ficar pela metade. Ele quer completar a obra. Amém. Então, para a gente finalizar, a pergunta é para você mais uma vez. E aí, pastor, você quer fechar sua igreja? Quer ver tudo aquilo que Deus fez na sua vida terminar pela metade? Ou esposa, você quer ver seu casamento acabar?
Mãe, você quer ver seus filhos perdidos? Esposo, você quer ver seu casamento finalizado? Empresário, você quer ver a sua empresa fechada? Vale a pena arriscar tudo isso? Ou tá na hora de dar alguns passinhos para trás e procurar conhecimento, procurar essa tão famosa inteligência emocional? Eu acho que a resposta é clara, não é não? E aí, pastor, gostou? Gostamos, Foi bom? gostei, ficou top esse episódio e vale a pena assistir aí e mandar pra mais alguém. Eu acho que vale. E aí, meninas, vocês gostaram? Foi bom? Ninguém vai ouvir vocês, mas tudo bem. Então eu espero que você também tenha gostado. Curta, comente, compartilhe, porque semana que vem estaremos aqui mais uma vez. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau. E foi!